André, muito obrigada. Como eu já tinha falado de manhã, mesmo sem a gente combinar previamente quais seriam as falas dos professores, e enfim, né, todos ficaram livres para escolher, os temas eles estão muito sincrônicos, né? Hoje pela manhã a gente já tinha falado um pouco do projeto 3515 e, enfim, de outros assuntos que tu tocaste aqui, tão como essa proposta de renegociação, e eu acho que foi uma tônica das palestras de hoje de manhã, de Não. que o direito não se resume a processo, o direito também exige, né, de novos profissionais, outras habilidades de negociação, mediação, enfim. E é por este motivo que a gente já engata a segunda palestra da nossa noite, com a professora Gabriela Valau, que vai nos trazer, né, um panorama da resolução dos conflitos empresariais, e digo que engata porque a Gabi, ela tem uma atuação muito grande na nossa escola, junto às equipes de mediação e de arbitragem, né, que são formas, me perdoem aqui, existem vários nomes adequados, alternativas para a resolução de conflitos para além do judiciário. Então, Gabi, a palavra está contigo. Antes, aviso que se alguém tiver alguma pergunta aos nossos espectadores para o professor André, pode ir mandando que a gente vai conciliando aqui com as falas dos demais professores. Muito bom, muito obrigada, Laís. Estão me ouvindo bem? Tá. Muito bom. Então, Laís, colegas, é uma satisfação, uma alegria enorme. Eu quero, então, nome, Laís, parabenizar e agradecer a todos os organizadores desse nosso evento, porque a gente tem sentido muito falta, né, do nosso convívio em sala de aula, na sala dos professores, nos corredores da PUC, e essa é uma oportunidade incrível da gente tentar minimizar um pouco isso e também fazer valer, né, esse nosso momento que é tão adverso para realizar esse tipo de atividade. Então, e talvez alcançar aí os nossos alunos, a comunidade acadêmica, todo mundo que está nos assistindo, a quem eu também faço um cumprimento. E aos colegas aqui, aos colegas que também nos antecederam na parte da manhã dessa atividade, eu fiquei muito feliz e Laís, concordo contigo que a tônica geral, né, que me parece que tem sido abordada é essa necessidade de resolução de conflitos e da gente não olhar necessariamente o poder judiciário como a única forma de fazer valer essa resolução. Então, o meu lugar de fala, né, como professora de Direito Empresarial da nossa escola, é a resolução de conflitos na seara empresarial. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas várias formas de buscar contornar situações de litígio. E, claro, penso que boa parte do que eu vou falar aqui também se estenderia para outras áreas, mas aí eu vou tentar ser bastante breve nessa minha fala inicial, até para a gente poder depois debater com os colegas e ter a oportunidade, eventualmente, de lançar outros olhares, né, que os colegas muito bem poderão trazer em relação a outras áreas. Bom, os números nos mostram, se a gente for analisar, especialmente relatórios recentes do CNJ, que nós estamos com o nosso judiciário abarrotado de processos, né? Talvez a gente nem precisasse desses números, porque eu acho que é uma percepção de todos nós que somos advogados, né, e que militamos aí, que realmente a gente tem um judiciário que está para além da sua capacidade, mas se nós vamos observar mais concretamente, nós temos em torno de 80 milhões de processos hoje em andamento no Brasil. E o CNJ ele comemora uma certa redução desses processos, no sentido da redução do estoque, porque os juízes conseguem dar alguma vazão, né? Tem comemorado alguma eficiência em relação a isso, mas a gente observa em torno de 7 processos por dia, por juiz, sendo analisados, e aí imaginem vocês, né, em áreas, especialmente como a área do direito empresarial, que envolve litígios super complexos, pensar em analisar com o cuidado, com a minúcia, e muitas vezes até com a expertise, com aquele olhar mais especializado que esses contratos exigem, é algo que talvez a gente não consiga fazer, né, no ambiente do Poder Judiciário. Então, a gente precisa pensar essa ideia da resolução de conflitos empresariais
sobre um duplo viés, me parece, né? Primeiro é no cenário da crise, ou seja, a gente precisa seguir com as nossas vidas, e a gente tem debatido isso muito, né, no âmbito especialmente das câmaras de arbitragem, sobre como dar continuidade para resolver os nossos litígios, mas também para além desse cenário, esses números que eu trouxe antes são de antes do cenário se instalar. Então, se nós não tivermos um olhar mais cauteloso, é possível que eles ainda aumentem cada vez mais, e aí a gente vai ter um verdadeiro colapso do sistema, né? A nossa cultura, de maneira geral, pelo menos eu falo assim, de quando eu fiz a minha formação, aliás, né, o André foi meu querido colega, se formou comigo aqui na nossa universidade, já há um tempinho, né? A gente pode relatar isso. E quando nós nos formamos, o André não vai me deixar mentir, a gente tinha e ainda tem bastante resquício da cultura do litígio, né? Foi muito recentemente, só em 2018, que as diretrizes curriculares nacionais do curso de Direito foram alteradas para trazer a obrigatoriedade, né? Embora muitas instituições e a nossa PUC também já viessem pensando, já viessem trabalhando com temas relacionados à resolução de conflitos, parece que agora que a gente tem uma formalização dessa necessidade, então, de que os cursos de direito tragam uma formação que não seja só aquela voltada para as práticas tradicionais que nós tínhamos sempre, né, que eram basicamente as práticas no processo judicial. Então, a gente precisa mudar essa cultura, e essa cultura vem com a criação de, na verdade, com um mote central, que é a valorização da autonomia privada, isso especialmente quando a gente está falando de relações empresariais, é bastante acentuada, a gente precisa valorizar, e com a autonomia privada, a ideia de que as partes vão buscar outras formas de resolução de conflitos que não sejam dentro do poder judiciário. E aí a gente vai, eu quero hoje, nessa minha fala, para tentar ser bastante breve, Laís, fica à vontade para caçar minha palavra, né? Eu quero também que a gente tenha bastante espaço aqui depois para os debates, mas eu quero centrar minha fala hoje especialmente em 3 formas de resolução de conflitos no âmbito empresarial, que são a negociação, a mediação e a arbitragem. Nós temos inúmeras outras, até porque a gente está falando da seara da autonomia privada, então cada vez mais se criam outros métodos, como dispute boards, mini trials, a gente poderia pensar uma série de outras formas, mas hoje eu quero me centrar nessas que parecem que têm sido realizadas com bastante sucesso, especialmente no âmbito empresarial, que são a negociação, a mediação e a arbitragem. Então, bom, de novo, né, a gente tem uma noção aqui geral de autonomia privada que está prevista na nossa Constituição, mas o próprio texto da Constituição, se a gente for lá para o artigo 5º, inciso 35, ele menciona que todo mundo tem direito a acesso ao poder judiciário, né? Essa é a leitura que fazia, aliás, essa escolha de palavras que a nossa Constituição fez. Então, o artigo 5º, inciso 35, diz que nada vai afastar da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de lesão a direito. E isso, claro, se a gente for fazer uma retrospectiva histórica, faz muito sentido, né? Até porque é uma conquista, é um direito fundamental. Se a gente for olhar para trás, existiam tempos, né, em que as pessoas eram condenadas, julgadas, assim, ou nem julgadas, simplesmente condenadas, sem que tivessem a possibilidade de se socorrer ao Poder Judiciário. Então, é isso que a gente tem estampado até hoje, né? Brevemente aqui, a ideia de 1988, quando a nossa Constituição foi promulgada até hoje, é que a gente precisa fazer uma certa releitura e analisar essa redação do artigo do inciso 35 do artigo 5º como um acesso à justiça. Nós precisamos buscar múltiplas formas de acesso à justiça, e se a gente está falando de conflito societário, o Poder Judiciário não é, no mais das vezes, aquele ambiente mais recomendado, né? Imaginem vocês, por exemplo, um litígio entre 2 sócios, em que um quer se retirar da sociedade e ambos não conseguem chegar a um consenso sobre uma apuração de haveres. Então, quanto que aquele sócio que está se retirando tem direito a receber? Bom,
Se eles levarem esse litígio para o Poder Judiciário, talvez ele se arraste por mais de década, e uma década depois, talvez realmente aquele valor seja consolidado, talvez seja declarado, seja apurado, liquidado, enfim, mas qualquer que seja esse valor, é muito provável que nem a empresa exista mais. E aí a gente vai ter uma insatisfação para todo mundo que estava envolvido naquele litígio. Nós precisamos encontrar métodos mais eficientes. Então, é por isso que eu quero propor aqui a gente lançar o olhar sobre um conflito como esse e outros tantos que a gente sabe que vão surgir a partir desse cenário de crise, desse cenário de pandemia, para a gente buscar outras formas. E aqui, como eu sugeri, então, a negociação, a mediação e a arbitragem. A negociação ela é pautada por uma tentativa de resolução direta entre as partes, acho que todo mundo é bastante familiarizado, né? Mas eu queria aqui chamar a atenção que a negociação ela não precisa necessariamente, aliás, essa valorização de uma negociação sofisticada entre as partes que estão envolvidas ou que potencialmente vão vir a se envolver num litígio, ela tem que ser pensada desde o início das relações. Então, claro que quando a gente tem um litígio já instalado e as partes querem buscar uma negociação, isso é altamente recomendável, mas cada vez mais tem se criado na esfera empresarial cláusulas que resolvam impasses entre sócios, entre empresários, entre as pessoas que estão negociando, já previamente, ou seja, antes do litígio acontecer, e que possam trazer soluções mais eficientes, né? E aqui eu cito, por exemplo, as chamadas cláusulas buy or sell, né? Como a gente chama na expressão em inglês, que quer dizer aquela cláusula que impõe, nesse mesmo exemplo que eu tinha dado antes, né? Entre dois sócios que não conseguem se entender sobre o valor de uma participação na hora que um quer se retirar e receber a sua apuração de haveres. Com uma cláusula como essa, já fica estabelecido de antemão que, na eventualidade de impasse, a gente vai ter uma situação de buy or sell, ou seja, uma das partes, um dos sócios, vai ter a oportunidade de definir preço e condições, dizendo quanto vale cada cota, quanto vale cada ação, em que prazo ela vai ser pago, como é que ela vai ser adimplida, e o outro sócio vai ter a oportunidade de decidir se ele compra ou se ele vende. Ou seja, essa é uma solução inteligente, é uma negociação sofisticada, porque coloca aquele sócio na posição de tentar achar a melhor solução para todos. Ou seja, aquele que definiu o preço, ele não sabe se ele vai estar na posição de comprar ou de vender lá na frente. Então, ele vai buscar apurar um valor que seja efetivamente justo para todo mundo. E a tendência, com cláusulas como essa, é que a gente faça, ou que a gente tenha uma melhor solução para todo mundo. Mas pode ser também que a negociação ela seja necessária no momento em que o litígio já está instalado, quando a gente não tem cláusulas como essa no contrato original, e aí as partes vão buscar, dentro de técnicas, né? Hoje nós temos técnicas também muito apuradas, a gente trabalha muito isso no âmbito da nossa escola de direito, exatamente para fazer com que a gente tenha aquelas situações que a gente chama ganha-ganha, né? Situações em que todo mundo consiga sair melhor do que ingressou naquela situação de litígio. Mas às vezes isso não é possível, né? E aí a gente parte então para a mediação. A mediação ainda é uma forma autocompositiva, a gente vai ter as partes determinando o que vai ser feito em relação àquele litígio, mas com a facilitação do terceiro, né? De um neutro que vai mediar o conflito e vai principalmente facilitar que as partes se comuniquem entre si. A gente, às vezes, imagina, a professora Laís não vai me deixar mentir aqui também, né? Quando a gente trata do direito societário, às vezes a gente imagina que é aquele reino da racionalidade, né? Onde a gente vai, diferentemente de outras áreas do direito, falar tudo de uma maneira muito direta, muito clara, mas como qualquer relação humana, também no direito societário a gente tem dificuldade, muitas vezes, de enxergar o litígio com racionalidade. E aí o terceiro, o mediador, vai facilitar. Quando a mediação também não é possível, a gente ainda tem a possibilidade de tentar não buscar o poder judiciário por meio da arbitragem. A arbitragem
assim como a negociação, assim como a mediação, é uma forma extrajudicial, então a gente vai resolver fora do âmbito do Poder Judiciário, mas ela tem uma característica muito particular, e aí ela vai ser diametralmente oposta à mediação e à negociação, que é o fato dela produzir um título executivo judicial. O que quer dizer isso? O resultado da arbitragem tem força de sentença. O resultado da arbitragem não pode ser, o mérito desse resultado não pode ser questionado no judiciário. Quando a gente tem um árbitro dizendo quem tem razão ou não tem razão, essa decisão, essa sentença arbitral, e a gente vai realmente chamar de sentença arbitral, é reconhecida hoje pelo sistema brasileiro, pela Lei 9307, pelo nosso Código de Processo Civil, como um título executivo judicial. Então, o árbitro ele tem esse poder e esse papel de juiz para determinar quem é certo ou quem é errado. Só que o árbitro é um particular. E aí a gente pensa, como é que podemos fazer isso, né? Uma pessoa que não é um juiz togado, uma pessoa que não passou por concurso, alguém vai decidir a minha vida, como é que isso vai ficar? Bom, isso tudo, de fato, foi muito questionado. Até o início dos anos 2000, o STF não tinha se pronunciado sobre a constitucionalidade da lei de arbitragem. E hoje nós temos não só reconhecida essa constitucionalidade, mas um grande apoio, digamos assim, do Poder Judiciário, uma legitimação desse tipo de resolução de conflitos, porque a gente volta ao mesmo ponto em que nós estávamos tratando antes, que é a autonomia privada. Claro que a arbitragem, para ter esse tipo de efeito, ela só é válida quando nós estivermos tratando de direitos patrimoniais e disponíveis, né? E aí a gente vai ter depois algumas discussões, a professora Marta, o professor André, o professor Cristiano podem depois nos ajudar muito melhor a levar adiante essas discussões de onde é que, por exemplo, no direito do trabalho, no direito do consumidor, em outras esferas, a gente vai estar tratando ou não de direitos patrimoniais e disponíveis. Mas me parece que um pouco mais confortável aqui, talvez no meu lugar de fala, né, como alguém que trata com direito empresarial, nas relações empresariais, no mais das vezes, nós temos essa presença de um direito patrimonial disponível que faz com que, então, a arbitragem seja mais do que legitimada, além de outras tantas vantagens, né, como, por exemplo, aquele olhar mais especializado, a celeridade, né, e tudo isso que a gente já tinha comentado antes. Então, Laís, para ficar bem dentro dos meus 15 minutos, eu encerro a minha fala por aqui, mas fico à disposição e ansiosa aí pelos debates. Obrigada. Gabi, muito obrigada. Eu não vou me furtar de te fazer uma pergunta, até porque foi um assunto que foi debatido hoje de manhã, e eu deixei anotado aqui, eu disse, quando chegar a vez da Gabi falar, vamos explicar aos nossos espectadores, né, o que isso significa. O professor Felipe, hoje de manhã, falou do bom exemplo que é dado nos contratos internacionais da cláusula de hardship, né? Então, eu te questiono, né? Te transmito a pergunta para, como nós conversamos hoje de manhã, o nosso público aqui não é tão somente um público de direito, né? Porque está sendo transmitido aberto pelo canal da PUC. Então, o que seria, Gabi, dentro de um contrato internacional, a cláusula de hardship? Muito bom, obrigada, Laís. Acho que é um tema super pertinente. Antes de só endereçar a pergunta especificamente, eu queria aproveitar o gancho para dizer que para esse tipo de contrato, especialmente nas relações internacionais, a arbitragem é um ambiente muito utilizado, porque ela tem principalmente a vantagem da customização de todo o procedimento. A gente pode escolher a lei aplicável, a gente pode escolher quem são os árbitros, qual é a sede da arbitragem, que língua vai ser utilizada para desenvolver o procedimento, enfim, né? Se vou ter um árbitro, se vou ter 3 árbitros. Então, tudo isso é muito próprio, né? Numa relação empresarial entre, sei lá, uma companhia brasileira e uma companhia indiana, talvez eu não queira me submeter, eventualmente, a ter o meu litígio lá, né? Aplicando o direito deles, na língua deles, etc. Então, posso escolher qualquer outro lugar do mundo, uma câmara arbitral, e aí lá resolver o litígio com alguém que também vai ter um olhar, isso vai ser muito importante, não só
sobre um determinado direito que as partes escolham, mas também sobre aquele tipo de contrato que a gente está tratando, tá? Então, agora, para responder um pouco mais a tua pergunta, isso eu acho que seria muito próprio de ser discutido num ambiente de arbitragem, a chamada cláusula de hardship, ou situações de hardship, na verdade, são situações de dificuldade, tá? Ou seja, penso que a gente poderia, sim, ter esse nosso atual cenário como sendo uma possível invocação de uma situação de hardship. Ou seja, não que eu acho, eu tenho aqui eu acho importante fazer uma menção expressa. Eu também não acho que a gente possa utilizar a pandemia como sendo a razão e o fundamento de toda e qualquer revisão contratual, especialmente na esfera empresarial. Muitas vezes as partes estavam super bem informadas, sabiam do risco, e o risco que elas assumiram, a situação de dificuldade, não tem nada a ver com a pandemia. Então, a gente também tem que cuidar um pouco para não ter oportunismo em cima da situação da pandemia. Então, uma primeira observação que eu acho importante. Mas é claro que imagine, por exemplo, que eu tenha me obrigado, uma companhia brasileira tenha se obrigado a entregar uma determinada mercadoria num outro país e agora não consegue fazer isso porque, enfim, né, está com dificuldade do transporte, está com dificuldade do deslocamento, etc. Essa seria uma situação, esse seria um exemplo de hardship, ou seja, eu tenho a dificuldade de cumprir a minha obrigação nos termos originalmente contratados e, por isso, eu vou postular um redimensionamento das minhas obrigações ou mesmo uma escusa, né? Ou seja, o desfazimento daquele vínculo para não cumprir, porque eu tenho razão por isso. Tá? Como nas contratações internacionais, especialmente no direito comercial internacional, isso é muito frequente, tá? Porque as negociações tendem a ser mais complexas, as dificuldades talvez maiores, esse tipo de inserção, a inserção desse tipo de cláusula acabou se tornando bastante presente. Tá? E também a gente vai encontrar em alguns dispositivos, em alguns princípios, e na verdade nos usos e costumes internacionais, em alguns princípios também com os próprios UNIDROIT Principles e em outros dispositivos, essa previsão, porque isso essas vicissitudes fazem parte das relações comerciais internacionais. Tem quem vai dizer, inclusive, que a ideia de hardship não é uma cláusula necessariamente inserida pelas partes, é uma obrigação que se tem de buscar contornar essas situações de dificuldade. E aí se vai ter, a partir disso, tentando, né, tornar um pouquinho assim, sintética a explicação sobre isso, é que as partes teriam, então, a partir de tudo isso que eu comentei até aqui, e muitas vezes até independentemente da existência, então, de uma cláusula nesse sentido no contrato, que as partes elas teriam a obrigação de renegociar, tá? Ou seja, a obrigação de tentar contornar a situação de hardship. E se a gente for trazer isso para o nosso sistema, parece que também temos arcabouço para isso, né? O próprio princípio, o André muito bem referiu antes, o próprio princípio da boa-fé. A partir dele, a gente vai possivelmente extrair isso no nosso sistema, também revelar basicamente o dever que as partes têm de buscar essa renegociação, embora seja, como eu comentei antes, altamente recomendável que a gente já tenha previsões nos contratos desde o início, né, de como, quando se vai renegociar e assim por diante.